A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, palavra essa que foi ministrada pelo irmão Keiton no nosso culto de oração desta manhã de sexta-feira. O irmão Keiton, ele leu em um texto que fica em 2 de Timóteo, capítulo 2. Eu quero compartilhar com os irmãos. 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. É um texto muito conhecido pelos irmãos, eu creio. Diz assim, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-se a Deus, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Na minha versão está aqui, que maneja corretamente a palavra da verdade. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneje bem a palavra da verdade e que não tem do que se vergonhar. Esse versículo deveria ser o versículo deveria ser um versículo, irmãos, que fosse grudado, cravado nas nossas portas, na nossa casa, assim que chegarmos, tanto na saída como na entrada. Esse texto era para estar na porta, bem na entrada, nos umbrais da porta, assim, na entrada da casa, e também dentro da casa. Quando você estivesse saindo, você olhasse, você lembrasse desse texto. Porque é um texto que diz tudo. É isso que o Evangelho de Jesus Cristo exige de nós. Ser obreiro aprovado, que maneje bem a palavra da verdade e que não tenha do que se envergonhar. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós não nos apresentamos a Deus como obreiro aprovados, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se vergonhar, é porque nós já nos afastamos de Deus há muito tempo e muitas das vezes nem percebemos isso. Por isso que Jesus falou que nós precisamos vigiar, porque o inimigo anda ao derredor. E quem é o inimigo? São nossos desejos, as nossas vontades. Por isso que o apóstolo Paulo fala tanto em mortificar o velho homem e se revestir de um novo homem. O irmão Keiton, ele trouxe 2 exemplos interessantes no culto pela manhã. Ele falou sobre Saul. A Bíblia diz que não foi o povo que escolheu Saul, mas foi Deus que escolheu Saul. Deus deu uma ordem para Samuel. Samuel, você vai encontrar o jovem em tal lugar, e você vai ungir esse rapaz. E assim aconteceu. Deus escolheu Saul. E a Bíblia vai dizer que Deus encheu Saul com o Espírito Santo. Saul ficou cheio do Espírito Santo de Deus. Mas ao mesmo tempo que Saul estava cheio do Espírito Santo e venceu uma batalha contra os inimigos de Israel, os filisteus, os amonitas, quando ele estava ali no auge, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, pela graça, e ele estava conseguindo vencer as suas batalhas, aí começou a entrar o eu, a soberba. Eu posso, eu sou capaz. Muitas das vezes nós caímos nesse erro. Deixamos de ser um obreiro aprovado por conta das nossas ganâncias, dos nossos desejos, dos nossos achismos. Queremos ser direcionados por nós mesmos e não por Deus. Saul sofreu muito. Lá em 1 Samuel capítulo 15, a gente vai ver lá o auge ali
do distanciamento de Saul, da desobediência de Saul diante de Deus. Samuel dá uma ordem para Saul. E Saul acaba seguindo seus próprios conselhos. Ele vai guerrear contra os amalequitas. E Deus dá uma ordem para ele acabar com tudo, para ele destruir tudo. E Saul vai lá e faz conforme o seu entendimento, conforme o seu querer. E ainda tem a cara de pau de querer oferecer sacrifício a Deus. E Samuel chama a atenção dele. Mas ele, mas eu obedeci a Deus, obedeceu pela metade. Samuel vai dizer para ele uma palavra tremenda. É melhor obedecer do que sacrificar. Tem muita gente que acha que pode comprar Deus com sacrifícios. Tem muita gente que acha que pode comprar Deus com uma oferta maior. Comprar Deus dando a chave do carro, dando um carro para a igreja. Mas não é assim que se compra. Ou melhor, não é assim que se compra, não. Nós não temos como pagar a Deus por aquilo que Ele faz por nós. Porque tudo que Deus faz para mim e para você é pela graça. E a única coisa que Ele requer de mim e de você, é que sejamos um obreiro que maneje bem a palavra da verdade e que não tem do que se vergonhar. Por isso que o salmista, no Salmo 1, vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Saul, ele perdeu o foco. Deus derramou o seu espírito sobre Saul, direcionou ele, conduziu ele, mas chegou um momento que ele começou a achar que não precisava de Deus para nada. Quantas vezes nós nos comportamos assim, irmãos? Quantas vezes, às vezes nós estamos desempregados, nós vamos para o ciclo de oração, a gente chora e vai pedir, pastor, ore por mim, irmãos, ore que eu estou desempregado, eu estou enfermo, eu estou com dificuldade. Aí Deus abençoa, Deus abre uma porta de emprego e aí você desaparece. Você não se envolve mais com as coisas de Deus. Você não se envolve mais com aquilo que agrada a Deus. Você começa a se distanciar de Deus. E você começa a ser influenciado pela roda dos escarnecedores. Você começa a ser influenciado pelo mundo. Porque nós somos como uma brasa, irmãos. Nós precisamos estar envolvidos com as coisas de Deus. Quando nós saímos da presença de Deus, das coisas que refletem Deus na nossa vida, nós somos como uma brasa. Quando nós saímos, nós perdemos o brilho. Ficamos apagados. Ficamos mortos. Ficamos ali, sem nenhuma utilidade. Ou melhor, ficamos nas mãos de Satanás. Como diz o apóstolo Paulo. Ficamos nas mãos de Satanás, Satanás pintando e bordando e fazendo o que quer. Porque nós queremos agir de acordo com a nossa vontade e com o nosso querer. E nós precisamos estar debaixo da potente mão do Senhor. Nós precisamos entender que nós somos dependentes do Senhor. Quando nós esquecemos disso, grande será a ruína nossa. Porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é que nos conduz. O Senhor é que nos direciona. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Davi, um homem segundo o coração de Deus, meus irmãos. Está lá em 2 Samuel, capítulo 11. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Chegou um momento que Davi relaxou. Não, está tudo bem. Está tudo bem. Vocês vão lá guerrear. Fica aí guerreando, vai para a guerra que eu vou para o meu palácio, que está tudo bem, está tudo tranquilo, tudo na paz. Tem momentos que nós somos assim. Nós achamos que está tudo bem, está tudo tranquilo. E começamos a abandonar as coisas de Deus. Paramos de ler Bíblia, paramos de orar a Deus,
de pedir a direção de Deus, começamos a seguir os nossos próprios projetos, nossos próprios planos. E sabe o que aconteceu com Davi? Davi estava no seu palácio e ele diz o texto que ele viu uma mulher belíssima, Betseba. E Davi acabou caindo com essa mulher. E o pecado de Davi foi virando uma bola de neve. Ele teve relações com essa mulher. Depois ele matou o esposo dessa mulher. E Davi pagou um preço muito alto, meus irmãos, por conta da sua desobediência. Quantas pessoas nesse momento não estão sofrendo por conta da desobediência? Quantas pessoas nesse momento não estão desesperadas, pedindo misericórdia ao Senhor por conta da sua desobediência? A gente vai ver lá os Salmos de Davi, quando Davi diz: Senhor, devolva-me a alegria da sua salvação. Agora tem uma coisa interessante, irmãos, entre Davi e Saul. A história de Davi e Saul mostra a nossa pecaminosidade, a nossa fragilidade. Ou melhor, a história de todos os homens de Deus relacionados na Bíblia mostra justamente isso aí, que nós somos falhos, que nós somos passivos de erros. E que se nós não nos apegarmos a Deus, se nós não nos envolvermos com as coisas de Deus, 24 horas com Deus, buscando a Deus, se alimentando de Deus, se nós deixarmos uma brecha sequer, o nosso eu entra por ela. E a ruína é muito grande. E depois nós ficamos desesperados. E agora? A diferença de Saul para Davi é que Davi era um homem segundo o coração de Deus. A gente não vê Saul se arrepender. A gente não vê Saul reconhecer os seus erros. E é isso que Deus espera de mim e de você. Que nós verdadeiramente não sejamos iguais a Saul. Deus espera que nós não sejamos igual a Saul, mas sim venhamos a reconhecer os nossos erros e pedir perdão e misericórdia a Ele por aquilo que nós cometemos. Saul não se arrependeu dos seus pecados e dos seus erros, nem reconheceu, e acabou morrendo por isso. Seu reinado se acabou. Mas diferente de Davi, quando o profeta Natan chega para Davi e conta aquela historinha: Davi, eu tenho uma história aqui para o rei julgar. Tem um homem aqui que tem uma ovelhinha. Essa ovelhinha, ele alimenta a sua família, ele vive dessa ovelhinha que ele tem. E tem um outro que tem várias ovelhas. Aí esse cidadão que tem várias ovelhas recebe uma visita na sua casa. E ele vai lá e furta a ovelha daquele pobre homem, mata e come essa ovelha. Davi, qual é a pena que esse homem merece? E Davi diz: é a morte. E Natan chega, aponta para Davi e diz: esse homem é você. A Bíblia diz que Davi, ele se prostra diante do profeta. Ele rasga a sua roupa, simbolizando ali humildade. Ele reconhece o seu... Ele poderia, muito bem, irmãos, cortar o pescoço de Natan, matar Natan, mandar prender, e ficava por ali mesmo. Não é verdade? Ele era rei, mas não, ele se humilha. Ele reconheceu, ele se prostrou diante do profeta, ele se prostrou diante de Deus, reconheceu a autoridade do profeta. E muitas das vezes, meus irmãos, nós não fazemos isso. Nós somos exortados pela palavra. Nós somos chamados a atenção por homens e mulheres de Deus, que muitas das vezes vêm nos aconselhar, pessoas usadas por Deus para te dizer a direção que você deve tomar. E você não dá ouvido para a voz de Deus. Deus é o tempo todo falando com você e você não está nem aí. Você está igual Saul. Você quer seguir seus próprios caminhos. Você quer buscar soluções nos seus próprios projetos, naquilo que você acha que é melhor para você. Davi não. Davi prostrou diante de Deus. Apesar de ter sofrido as consequências, Deus o perdoou.
E Davi foi tratado. Por isso que Davi é chamado nas Escrituras como homem segundo o coração de Deus. Davi era como eu e você, meus irmãos. Nós somos passivos de cometer vários tipos de pecado. Não vai achando que nós não poderíamos cometer os mesmos pecados que Davi cometeu. Poderíamos sim, se nós não vigiarmos. Se nós não estivermos debaixo desta palavra. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Eu gosto muito do texto que está aqui, o texto que está aqui em 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Geração eleita. Irmãos, nós somos a geração eleita. Nós somos um povo especial escolhido por Deus. Mas isso não nos coloca na posição de fazermos qualquer coisa ou fazermos aquilo que nós achamos que é certo. Isso nos dá mais responsabilidade ainda. Nós precisamos estar debaixo da potente mão do Senhor. Nós precisamos ser direcionados pelo Senhor. Lembra o que Deus falou para Josué? Josué, ser forte e corajoso. Tome cuidado para fazer tudo o que meu servo Moisés tem te ensinado. E não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Fazendo isso, onde você colocar as plantas dos seus pés, você será abençoado. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós somos abençoados por Deus. Mas quando nós desobedecemos, nós também somos punidos e sofremos as consequências do nosso Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, procura ser um obreiro aprovado por Deus, que maneje bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Dê bom testemunho. Pense sempre no crescimento do reino. Não deixa o eu tomar conta de você. Não deixa os seus achismos tomar conta de você. Deixa Deus guiar a sua vida. Deixa Deus te direcionar. Pergunte para Deus qual é a direção que você deve tomar, para você não tomar a mesma decisão que Saul tomou. Mas que você possa também não cometer os mesmos erros que Davi cometeu. Porque a palavra de Deus está aqui também, para nós aprendermos com os erros desses homens, dessas mulheres de Deus que são relacionadas aqui nas Escrituras. Que possamos verdadeiramente buscar em Deus, ser guiado por Deus e direcionado por Ele. Que a graça do nosso Deus esteja presente em nossas vidas, nos abençoando, nos fortalecendo, para podermos vivermos esta palavra, para podermos ser verdadeiramente um obreiro aprovado, que maneje bem a palavra da verdade e que não tenha do que se envergonhar. Fique na paz, em nome de Jesus.